A mamata acaba hoje. Foi exatamente isso que meu marido disse, logo depois de receber a promoção que eu ajudei ele a conquistar. E sabe o que veio em seguida? Ele anunciou que teríamos contas bancárias separadas. Eu concordei, calma, sorrindo. No domingo seguinte, a irmã dele veio jantar na minha casa. Ela olhou para a mesa farta que preparei, olhou bem nos meus olhos e disse: já era hora dele parar de bancar vagabunda. Sim, ela me chamou de vagabunda. Na minha própria casa, na mesa que eu arrumei, com a comida que eu cozinhei. E o meu marido? Ele estava sentado ali, ouvindo tudo, e não disse uma única palavra em minha defesa. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Mas ao mesmo tempo, uma certeza nasceu. Eles não faziam ideia de quem eu realmente era, e muito menos do que estava por vir. Se você está me ouvindo agora, conta para mim de onde você está acompanhando essa história. Deixa aí nos comentários sua cidade, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora porque você precisa ouvir essa história completa. Acredite, o final vai te surpreender. E olha, aqui a gente compartilha histórias reais, da vida real, de gente como eu e você. Então fica comigo até o final, porque essa história está só começando. Meu nome é Marlene, tenho 63 anos, e durante 37 anos eu fui a esposa perfeita. Conheci o Augusto quando eu tinha 26 anos. Ele era representante comercial, viajava muito, ganhava pouco. Eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade aqui em Campinas. Não era um emprego ruim, mas também não era nada de outro mundo. A gente se conheceu num churrasco de amigos em comum, desses de fim de semana no quintal de casa, sabe? Ele me conquistou com aquele jeito simples, dizia que queria constituir família, ter uma vida tranquila. Eu acreditei. Casei grávida de 3 meses da nossa filha, a Patrícia. Naquela época, 1986, isso ainda pesava. Minha mãe quase teve um treco, mas o Augusto assumiu. Marcamos o casamento rápido, fizemos uma festa simples no salão da igreja. Logo que a Patrícia nasceu, o Augusto me pediu para largar o emprego. Disse que precisava de mim em casa, que filho precisa de mãe presente, que ele daria conta de tudo. Eu, boba, larguei. Larguei meu salário, minha independência, meu CPF na praça, como minha mãe dizia. 2 anos depois, veio o Rodrigo, nosso segundo filho. A vida ficou mais apertada. O salário do Augusto mal cobria as contas. Foi quando eu comecei a fazer uns bicos. Costurava para fora, fazia salgados para festas, vendia Avon, Natura, Tupperware, tudo que aparecia. Teve mês que o dinheiro dos meus bicos pagou a prestação da casa. Mas quando alguém perguntava como a gente conseguia manter tudo, o Augusto respondia: trabalho duro, me esforço pela minha família. Eu nem existia nessa história. Os anos foram passando. Eu acordava às 5 da manhã, preparava marmita para o Augusto levar nas viagens, café da manhã para as crianças, levava na escola, buscava, ajudava com lição, fazia almoço, janta, limpava a casa inteira, lavava a roupa na mão porque a máquina quebrou e não tinha dinheiro para consertar. À noite, quando todos dormiam, eu costurava até 1, 2 da madrugada para entregar as encomendas. Final de semana era mais do mesmo. E sabe o que eu ouvia? Que eu tinha sorte de ter um marido que me sustentava, que eu vivia uma vida boa, sem precisar trabalhar fora. Trabalhar fora, como se o que eu fazia não fosse trabalho. A Silvana, irmã do Augusto, sempre foi um caso à parte. Desde o começo, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para o irmão dela. Nas reuniões de família, ela fazia questão de comentar sobre as mulheres bem-sucedidas que conhecia, sempre me lançando aquele olhar de lado. Ah, a Cláudia foi promovida de novo. Já é gerente, imagina. A Sônia abriu a 3ª loja dela. Que mulher empreendedora. E eu ali, calada, servindo o café que eu mesma tinha feito, com o bolo que eu mesma tinha assado. O Augusto nunca me defendeu. Nunca. Nem uma vez em quase 4 décadas. Mas eu seguia. Seguia porque acreditava que era isso que uma boa esposa fazia. Seguia porque me ensinaram que casamento é para sempre, que a gente aguenta, que a gente se sacrifica.
Quando a Patrícia quis fazer faculdade de medicina, não tinha dinheiro. O Augusto disse que era impossível. Eu vendi as poucas joias que tinha, aquela aliança de formatura da minha mãe que ela me deixou, uns brincos de ouro. Consegui pagar os primeiros semestres. Depois eu dobrei a produção de salgados. Cheguei a fazer 300 coxinhas por fim de semana. Minha mão ficava dormente de tanto sovar massa. A Patrícia se formou. Na festa de formatura, quando perguntaram como ela conseguiu, o Augusto respondeu: sacrifício nosso. A gente sempre priorizou a educação dos filhos. A gente, nosso. Eu estava literalmente ao lado dele, com as mãos ainda calejadas, e era como se eu fosse invisível. O Rodrigo foi mais tranquilo, escolheu fazer técnico em eletrônica. Conseguiu emprego rápido. Mas quando casou, há 5 anos, o Augusto fez questão de dar uma festa grande. De onde saiu o dinheiro? Dos meus salgados, das minhas costuras, de um dinheirinho que minha tia me deixou quando morreu. Mas na hora dos discursos, quem recebeu os parabéns pela festa linda foi o Augusto, o pai provedor, o homem que sempre honrou seus compromissos. Eu fui engolindo a invisibilidade, o desrespeito, a falta de reconhecimento. Me convencia de que, no fundo, eles sabiam do meu valor, mesmo que não demonstrassem. Me enganava dizendo que amor não precisa de palavras, que minha recompensa era ver minha família bem. Mentiras que a gente conta para si mesma para conseguir dormir à noite. Há 2 anos, o Augusto começou a estudar para um concurso interno na empresa onde trabalhava. Uma vaga de supervisor, com um salário bem melhor. Quem você acha que organizou o material de estudo dele? Quem fez resumos, comprou os livros, preparou lanches para ele estudar de madrugada, dispensou encomendas para não fazer barulho com a máquina de costura e atrapalhar a concentração dele? Eu, sempre eu. Quando ele passou, a Silvana deu uma festa na casa dela. Chegou a comentar, na frente de todo mundo: finalmente meu irmão vai ter o reconhecimento que merece. Sempre foi brilhante, sempre soube que chegaria longe. Eu estava servindo os brigadeiros que levei. Ninguém me agradeceu por eles. A promoção veio com um aumento significativo. O Augusto começou a chegar em casa diferente, mais convencido. Comprou roupas novas, começou a fazer academia, mudou o corte de cabelo. Eu até achei bonito no começo. Pensei que talvez a gente pudesse aproveitar essa fase nova juntos. Que inocente eu fui. Uma noite, ele chegou e disse que precisávamos conversar. Sentou na mesa da cozinha, nem esperou eu terminar de lavar a louça do jantar. Marlene, as coisas vão mudar por aqui. A mamata acaba hoje. Eu sequei as mãos no pano de prato, sem entender. Que mamata, Augusto? Ele deu aquele sorriso de canto de boca, prepotente. A mamata de você viver às minhas custas. Agora que estou ganhando bem, vou abrir minha própria conta. Você vai ter que correr atrás, arrumar um emprego de verdade, se virar. Cada um cuida do seu. Eu fiquei em choque. 37 anos. 37 anos de dedicação, de abrir mão de tudo, de me anular completamente, e era isso que eu recebia? Mas sabe o que eu disse? Eu concordei. Olhei bem nos olhos dele e disse: tudo bem, Augusto. Vamos fazer assim então. Ele pareceu até surpreso com minha tranquilidade. Deve ter esperado choro, desespero, súplicas. Não teve nada disso. Eu simplesmente voltei para a pia e terminei de lavar a louça. Naquela semana, ele já abriu a conta nova. Começou a depositar o salário dele lá. Me dava uma merreca para as compras da casa, como se fosse uma esmola. Olha, isso aqui dá para você comprar o básico, nada de frescura. Eu pegava o dinheiro sem reclamar. Comecei a cortar tudo, comprar as marcas mais baratas, economizar em cada centavo. Ele nem notou. Estava ocupado demais com a vida nova dele, jantares com os colegas de trabalho, happy hours, roupas de marca. Aí chegou aquele domingo. A Silvana ligou de manhã dizendo que ia almoçar lá em casa. Eu preparei tudo como sempre fazia. Fiz uma rabada que ficou uma delícia. Farofa, vinagrete, arroz branco soltinho, feijão temperadinho. Fiz uma torta de limão de sobremesa. Botei a mesa bonita, com aquela toalha bordada que herdei da minha avó, guardanapos de tecido, tudo caprichado.
A Silvana chegou com aquela cara de quem estava fazendo um favor de estar ali. Sentou, olhou a mesa, comeu sem dizer se estava gostoso. Quando terminou, ela empurrou o prato, limpou a boca e disparou. Já era a hora dele parar de bancar vagabunda, não é, Augusto? Você trabalha tanto, se esforça tanto, e ela aqui, nessa boa vida, sem fazer nada o dia inteiro. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Eu olhei para o Augusto, esperando que depois de quase 4 décadas ele finalmente me defendesse, que finalmente reconhecesse tudo o que fiz. Ele desviou o olhar. Pegou o copo de refrigerante e bebeu, como se não tivesse ouvido nada. A Silvana continuou. Porque agora que você está ganhando bem, Augusto, não precisa mais sustentar peso morto. Ela que vá procurar um emprego, veja como é difícil ganhar dinheiro de verdade. Com a idade dela, vai ser difícil. Mas fazer o quê, né? Deveria ter pensado nisso antes de acomodar. Algo dentro de mim estalou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Uma clareza absoluta de que eu tinha desperdiçado décadas da minha vida com pessoas que nunca me valorizaram e nunca iriam me valorizar. Eu levantei da mesa, comecei a recolher os pratos. A Silvana ainda teve a audácia de dizer: "Ah, pelo menos para isso ela serve, né? Lavar louça ela sabe." Eu continuei recolhendo, calma, em silêncio. Lavei tudo, guardei, limpei a cozinha. Eles ficaram na sala, conversando sobre a carreira brilhante do Augusto, os planos dele, como ele finalmente estava tendo o reconhecimento merecido. Quando a Silvana foi embora, o Augusto veio para a cozinha. Achou que ia me encontrar chorando, destruída. Me encontrou tomando um chá, tranquila. Ele até comentou: "Que bom que você está entendendo como as coisas são agora." Eu só assenti com a cabeça. Ele não percebeu. Mas naquele momento eu já estava 10 passos à frente dele. Porque tem uma coisa que nem o Augusto, nem a Silvana, nem ninguém naquela família sabia. Meu pai, que morreu há 15 anos, tinha deixado para mim e para minha irmã Rita um terreno na praia, lá em Ubatuba. Na época, aquilo não valia quase nada. Era longe, sem infraestrutura. Eu e a Rita registramos no nosso nome, mas nunca comentei com o Augusto. Não escondi por maldade, simplesmente nunca achei necessário mencionar. Ele nunca perguntou sobre a herança do meu pai, nunca se interessou pela minha família de verdade. Pois aquele terreno, com o desenvolvimento da região nos últimos anos, estava valendo uma fortuna. Uma construtora tinha entrado em contato comigo e com a Rita há 6 meses, querendo comprar para fazer um condomínio de casas. A proposta era de R$ 1.200.000, 600 mil para cada uma. Eu tinha pedido um tempo para pensar. Agora eu sabia exatamente o que fazer. Além disso, durante todos esses anos fazendo bicos, eu sempre guardei um dinheirinho. Sem conta conjunta, sem o Augusto saber. Ia juntando, escondendo. Não era muito, mas ao longo de décadas, tinha virado uma quantia considerável. Eu tinha mais de R$ 120.000 guardados. Dinheiro suado, de madrugadas costurando, de fins de semana fazendo salgados. Dinheiro meu, só meu, que eu guardei justamente porque alguma coisa dentro de mim sempre soube que um dia eu poderia precisar. E tem mais. Minha amiga Conceição, que eu conheci nas aulas de crochê que eu dava aos sábados de tarde no centro comunitário, era advogada aposentada. A gente tinha ficado próxima nos últimos 2 anos. Ela sempre dizia: "Marlene, você sabe que tem direito à pensão por todo esse tempo que ficou cuidando da casa e dos filhos enquanto ele construía a carreira, né?" Eu achava que era exagero, que nunca ia precisar disso. Guardei o cartão dela numa gaveta. Chegou a hora de tirar da gaveta. Nos dias seguintes, eu continuei minha rotina normalmente. Acordava cedo, fazia café, limpava a casa, cozinhava. O Augusto saía para o trabalho todo importante, com suas roupas novas e seu carro que ele tinha trocado por um modelo melhor. Voltava tarde, mal falava comigo, jantava e ia assistir televisão ou mexer no celular. A Silvana ligava quase todo dia para ele, e eu ouvia as conversas. Ela estava enchendo a cabeça dele, dizendo que ele merecia coisa melhor, que agora que estava bem de vida, podia aproveitar, viajar, fazer coisas que nunca pôde fazer. Insinuava que eu era um peso,
uma âncora segurando ele. Enquanto isso, eu estava organizando minha vida. Liguei para a Rita, contei o que estava acontecendo. Minha irmã ficou furiosa. Marlene, você vai deixar esse homem te tratar assim? Você é louca? Vende logo esse terreno, pega seu dinheiro e cai fora dessa casa. Mas eu pedi para ela ter calma, confiar em mim. A gente fechou a venda do terreno. 600 mil reais caíram na minha conta. Minha conta, que eu abri sozinha, sem o Augusto saber. Liguei para a Conceição. Marquei um café, contei tudo. Ela ficou me ouvindo, balançando a cabeça. Quando terminei, ela disse: Marlene, você tem direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento. A casa, o carro, as economias dele, tudo e mais. Você pode pedir pensão compensatória por ter aberto mão da sua carreira para cuidar da família. Eu quero que você saiba que a lei está do seu lado. Eu pedi para ela preparar tudo, mas em segredo. Ainda não era hora de mostrar minhas cartas. Comecei a procurar apartamento. Queria algo só meu, um lugar onde eu pudesse recomeçar. Achei um de 2 quartos, num prédio novo, com portaria, salão de festas, piscina. Nunca tinha morado num lugar assim. Fechei o negócio à vista, 600 mil, sobrou ainda. Mas não contei para ninguém. A escritura ficou guardada com a Conceição. Enquanto isso, em casa, o Augusto estava cada vez mais insuportável. Reclamava da comida, dizia que eu cozinhava muito sal, pouco sal, que a casa estava bagunçada, que eu não fazia nada direito. Uma vez ele chegou e disse: Estou pensando em viajar nas férias, sozinho, preciso descansar. Claro, ele precisava descansar. Eu que tinha que aguentar a barra sozinha. Mas eu só respondi: tudo bem. Augusto, aproveite. A Silvana intensificou as visitas. Vinha jantar, almoçar, tomar café. Sempre com aquelas indiretas, aqueles comentários venenosos. Numa dessas ela comentou: Você já pensou em procurar emprego, Marlene? Sei lá, de faxineira e alguma coisa que você saiba fazer. Porque ficar aí, dependendo do meu irmão, não dá mais. Eu só sorri e ofereci mais café. Ela deve ter achado que eu era boba mesmo, incapaz de reagir. O Augusto começou a chegar com perfume diferente. Mensagens no celular que ele escondia. Ligações que ele atendia em outro cômodo. Eu já nem me importava mais. Ele podia estar fazendo o que quisesse, traindo, se envolvendo com quem fosse. Não fazia mais diferença. Meu coração já tinha se desligado completamente daquele homem. Um dia, a Patrícia veio me visitar. Minha filha, que eu tinha me sacrificado tanto para formar, sentou comigo e disse: Mãe, o pai me contou que vocês vão separar as finanças. Eu acho ótimo. Você precisa aprender a se virar sozinha mesmo. Sempre foi muito dependente. Eu olhei para aquela moça que eu tinha gerado, que eu tinha criado, que eu tinha vendido minhas joias para educar, e não a reconheci. O Augusto tinha envenenado até meus filhos contra mim. Mas eu não disse nada. Só abracei ela e deixei ela ir embora pensando que eu era aquela mulher frágil e dependente. Teve uma noite que eu ouvi o Augusto falando ao telefone com alguém. Ele estava no quarto, porta fechada, mas eu ouvi. Sim, vou me livrar dela logo. Estou só esperando o momento certo. Ela não tem nada, não é nada sem mim. Vai ver como é duro o mundo lá fora. Eu fiquei parada do outro lado da porta, ouvindo o homem com quem dividi quase 4 décadas, falando de mim como se eu fosse um lixo que ele precisava descartar. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Porque naquele momento eu já sabia que ele é que não era nada sem mim. E logo logo ele ia descobrir isso. Continuei meu planejamento. Abri conta em outro banco. Transferi todo o meu dinheiro para lá. Separei documentos importantes, fotos de família, as poucas coisas de valor sentimental que eu tinha. Fui levando aos poucos para a casa da Rita. Ninguém percebeu. Eu era invisível, lembra? Podia fazer o que quisesse que ninguém notava. A Conceição preparou toda a papelada do divórcio. Ela conseguiu reunir provas do patrimônio do Augusto, das contas, dos investimentos que ele tinha feito com o dinheiro que sobrava justamente porque eu segurava as pontas em casa. Tudo documentado, tudo certinho. Ela me mostrou os cálculos. Eu tinha direito a metade da casa, metade das economias dele, metade de tudo,
mais a pensão compensatória que poderia chegar a uns R$ 4.000 por mês pelos próximos anos. Mas eu não queria nada dele. Não queria a metade da casa onde fui humilhada. Não queria a pensão de quem me desprezou. Eu só queria ver a cara dele quando descobrisse que eu não precisava de nada dele, que eu estava muito melhor do que ele jamais estaria. Escolhi o dia certo para o confronto. Era aniversário de casamento nosso, 37 anos. Eu tinha certeza de que ele nem ia lembrar, e estava certa. Ele acordou, tomou café, saiu para trabalhar sem dizer nada. Quando voltou à noite, eu tinha preparado um jantar. Nada elaborado, só o básico. Ele comeu, reclamou que estava sem sal. Eu nem respondi. Quando ele terminou, eu me sentei na frente dele e disse: Augusto, precisamos conversar. Ele revirou os olhos. Agora não, Marlene, estou cansado. Eu insisti, é importante. Ele bufou, mas ficou sentado. Eu comecei. Você sabe que dia é hoje? Ele me olhou sem entender. Eu ajudei. 37 anos de casados. Ele deu de ombros. E daí? Eu continuei. Calma. E daí que eu passei 37 anos dedicando minha vida inteira a você e aos nossos filhos. Abri mão da minha carreira, da minha independência, de tudo. E sabe o que recebi em troca? Desprezo. Humilhação. Você me tratou como empregada. Sua irmã me chamou de vagabunda na minha própria casa e você não disse nada. Você anunciou que a mamata acabou, que eu teria que me virar. Pois bem, vim te dizer que você está certo. A mamata realmente acabou, mas não a minha, a sua. Ele começou a rir. Do que você está falando, Marlene? Você enlouqueceu? Eu abri minha bolsa, tirei um envelope. Dentro estava a escritura do meu apartamento novo. Joguei em cima da mesa. Isso aqui é a escritura do meu apartamento, que comprei à vista com o dinheiro da venda de um terreno que eu e minha irmã herdamos do meu pai. 600 mil reais. Já está tudo pago, já está no meu nome. E antes que você pergunte, não, você não tem direito a nada disso, porque era herança particular minha. A cara dele foi cômica. Ele pegou o papel, leu, releu. Que terreno? Que herança? Por que você nunca me contou? Eu respondi. Porque você nunca perguntou. Você nunca se interessou pela minha vida, pela minha família, por nada que fosse meu. Eu era só a empregada, a cozinheira, a invisível. Então sim, eu tinha um terreno. E sim, valorizou. E sim, eu vendi. E não, você não vai ver um centavo. Ele ficou vermelho, levantou da cadeira. Você não pode fazer isso. A gente é casado. Eu peguei outro envelope. Não por muito tempo. Aqui estão os papéis do divórcio. Já assinei minha parte. Pode assinar a sua. E só para você saber, segundo a advogada que me orientou, eu tenho direito a 50% de tudo que foi construído durante nosso casamento. Metade desta casa. Metade das suas economias, metade de tudo. Mas sabe o que é? Eu não quero. Pode ficar com tudo. Eu não quero nada que venha de você. Eu tenho meu dinheiro, minha casa, minha dignidade. Coisa que você nunca vai ter. Ele tentou argumentar. Marlene, calma. Vamos conversar com calma. Você está nervosa. Está exagerando. Eu não te desrespeitei. Você que está interpretando mal. A Silvana não quis te ofender. Você é sensível demais. E essa história de separação, vamos pensar melhor. Você vai se arrepender. Eu cortei. Me arrepender? Do quê? De recuperar minha vida? De ter minha própria casa? De não ser mais tratada como capacho? O único arrependimento que tenho é não ter feito isso há 20 anos. Foi quando a Silvana ligou. Como sempre, ela ligava toda noite. O telefone tocou, eu atendi antes dele. Silvana? É a Marlene. Quero te contar uma novidade. Eu e seu irmão estamos nos divorciando. E outra coisa, aquela vagabunda que você tanto desprezava? Ela é dona de um apartamento de 600 mil reais, pago à vista. E você, que sempre me olhou de cima, mora onde mesmo? Ah, é verdade, num apartamento alugado, porque o dinheiro que seu marido ganha mal dá para as contas. Eu desliguei na cara dela. O Augusto estava em choque. Tentou me segurar pelo braço quando eu me levantei. Eu me soltei. Não encosta em mim.
Você teve 37 anos para me valorizar. Acabou. Amanhã de manhã eu saio dessa casa. Pode ficar com ela, pode trazer quem você quiser, pode fazer o que quiser. Eu não vou mais estar aqui para ser seu capacho. Ele tentou outra tática, a do coitado. Marlene, eu sempre te sustentei, te dei um teto, comida, você nunca passou necessidade. Eu explodi. Me sustentou? Você me sustentou? Quem você acha que pagou a faculdade da sua filha quando você disse que não tinha dinheiro? Fui eu, com meu trabalho de salgados e costuras. Quem você acha que segurou as pontas quando seu salário não dava? Fui eu, com meus bicos. Quem você acha que organizou sua vida inteira para você poder estudar e conseguir essa promoção? Fui eu. Eu te sustentei emocionalmente, financeiramente, em tudo. Você não fez nada sozinho. E agora tem a audácia de dizer que me sustentou. Peguei minha bolsa e fui para o quarto. Tranquei a porta. Ele ficou batendo, pedindo para conversar. Eu não abri. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Eu dormi tranquila pela primeira vez em anos. No dia seguinte, bem cedo, a Rita chegou com um caminhão pequeno que ela tinha alugado. A gente foi enchendo com minhas coisas. Não era muita coisa, na verdade. Roupas, alguns livros, objetos pessoais. O Augusto saiu do quarto com cara de quem não dormiu nada. Tentou de novo. Marlene, não faz isso. Vamos conversar. Eu nem olhei para ele. Continuei arrumando minhas caixas. A Silvana apareceu. Tinha cara de quem tinha passado a noite inteira remoendo a conversa de ontem. Entrou sem bater, como sempre fazia, como se a casa fosse dela. Marlene, que história é essa? Você não pode abandonar meu irmão assim. E essa mentira de apartamento? Acha que eu acredito? Eu parei o que estava fazendo. Mentira! Rita, mostra para ela. Minha irmã pegou o celular, mostrou as fotos do apartamento, a escritura. A Silvana ficou branca. Mas como? Eu respondi. Como eu, uma vagabunda, uma peso morto, consegui um apartamento desses? Trabalhando, Silvana. Coisa que você talvez não conheça. Trabalhei durante 37 anos, dia e noite, enquanto vocês me desprezavam. Juntei dinheiro, herdei um terreno, vendi. Sabe o que é ter 600 mil reais na conta? Você não sabe, né? Porque você e seu marido vivem contando centavos no fim do mês. Mas eu sei. Eu agora sei. O Augusto tentou minimizar na frente da irmã. Ah, Silvana, deixa ela. Está nervosa. Está fazendo drama. Logo volta. Eu me virei para ele. Voltar? Voltar para quê? Para ser humilhada? Para ser invisível? Para te servir enquanto você me despreza? Eu prefiro morrer. Você me perdeu, Augusto. Para sempre. E sabe o que é pior para você? Não é me perder. É perceber que você perdeu a única pessoa que realmente se importava com você, que realmente te apoiava. E você só vai perceber isso quando estiver sozinho, com sua casa vazia, sua roupa amarrotada, porque você não sabe nem passar, sua comida sem gosto, porque você não sabe nem fritar um ovo. A Silvana ainda tentou. Mas você é casada, tem obrigações. Eu ri. Obrigações? Onde estavam minhas obrigações quando você me chamou de vagabunda? Quando seu irmão disse que a mamata acabou? Quando fui tratada como empregada na minha própria casa? Acabou, Silvana, e não adianta vir com papinho agora. Terminamos de carregar o caminhão. Eu dei uma última olhada naquela casa onde passei tantos anos. Não senti nada, nem saudade, nem tristeza, só alívio. Entrei no carro com a Rita e fomos embora. Pelo retrovisor, vi o Augusto parado na calçada, com a Silvana ao lado, os dois parecendo perdidos. Cheguei no meu apartamento novo. Era lindo, claro, arejado, cheirando a novo, tudo meu. Comecei a desempacotar minhas coisas, a organizar do meu jeito. A Rita me ajudou. A gente até deu risada, colocou música, foi divertido. À tarde, a Conceição apareceu com uma garrafa de espumante. Vamos comemorar sua liberdade, Marlene. A gente brindou, conversou, fez planos. Nos dias seguintes, o Augusto tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Marlene, volta, a gente conversa. Eu reconheço que errei. Vamos tentar de novo. Eu bloqueei o número. Ele apareceu no meu prédio.
O porteiro não deixou subir, seguindo minha instrução. Ele mandou a Patrícia falar comigo. Minha filha veio, achou que ia me encontrar arrasada, chorando, arrependida. Me encontrou rindo, tomando café com as novas amigas que fiz no prédio. Mãe, o pai está mal, você precisa voltar. Eu respondi. Patrícia, seu pai está mal porque perdeu a empregada dele. Não a esposa, porque ele nunca me tratou como esposa. Quando você vendeu suas joias, suas coisas, trabalhou de madrugada para pagar minha faculdade, eu estava lá. Agora que preciso de você, onde você está? Do lado dele, então está escolhido. Pode ir. O Rodrigo também veio. Foi mais respeitoso, mas também tentou me convencer a voltar. Mãe, o pai está diferente, está percebendo o erro dele. Eu respondi. Filho, eu te amo, mas não vou voltar. Passei a vida inteira me anulando. Agora é minha hora. Se seu pai realmente mudou, ótimo, que seja feliz. Mas sem mim. As semanas foram passando. Eu me inscrevi num curso de informática, coisa que sempre quis fazer. Comecei a frequentar um grupo de artesanato aqui do condomínio. Fiz amizade com as vizinhas, mulheres incríveis, várias com histórias parecidas com a minha. A gente se apoia, se diverte, viaja junto. Descobri que adoro nadar. A piscina do prédio virou minha terapia. Todo dia, de manhã cedo, lá estou eu, fazendo minhas voltas, sentindo a água no meu corpo, sentindo que estou viva. Engordei uns quilinhos e não estou nem aí. Estou feliz, estou inteira. Um dia, uns 3 meses depois que saí de casa, encontrei o Augusto na rua. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, roupa amarrotada. Marlene, que bom te ver! Você está linda! Ele tentou puxar conversa. Eu estava indo encontrar as meninas no shopping. Respondi educada, mas firme. Oi, Augusto, tudo bem? Com licença, estou com pressa. Ele tentou me segurar. Marlene, espera, preciso falar com você. Eu errei. Eu quero você de volta. A casa está um caos. Eu não consigo. Eu preciso de você. Eu olhei bem nos olhos dele. Você não precisa de mim, Augusto. Você precisa de uma empregada. Contrata uma, mas não sou mais eu. E me soltei do braço dele. Deixei ele ali e fui embora sem olhar para trás. Soube pela Patrícia, que eventualmente me liga, ainda que com menos frequência, que o Augusto não está bem. A casa está sempre bagunçada, ele vive de marmitex, engordou 15 quilos, a pressão subiu, teve que voltar ao médico. No trabalho, está tendo dificuldades porque não tem mais quem organize a vida dele, quem lave e passe suas roupas, quem cuide de tudo enquanto ele só se preocupa com o emprego. A Silvana tentou ajudar no começo, mas logo desistiu. Ela tem a própria vida, os próprios problemas. Eu estou vivendo, de verdade. Acordo quando quero, como o que quero, saio quando quero. Viajei para o Nordeste com as amigas do prédio, conheci a Bahia, coisa que sempre sonhei. Dancei, ri, me diverti. Estou planejando um curso de confeitaria profissional. Não porque preciso do dinheiro, mas porque gosto. Quero fazer por prazer, não por necessidade. Tem um senhor aqui do prédio, o seu Mário, viúvo, que sempre me cumprimenta na piscina. A gente conversou algumas vezes, ele me convidou para tomar um café. Eu aceitei. Não sei se vai dar em alguma coisa, não estou procurando nada, mas está sendo gostoso ter alguém que me escuta, que se interessa pela minha opinião, que me trata com respeito. Aprendi que não é nunca tarde para recomeçar. Tenho 63 anos e estou vivendo a melhor fase da minha vida. Não tenho medo do futuro. Tenho minha independência financeira, minha casa, minhas amigas, minha liberdade. Não dependo de ninguém. Não preciso da aprovação de ninguém. Olho para trás e vejo quanto tempo desperdicei, tentando ser valorizada por quem nunca ia me valorizar. Tentando ser vista por quem escolheu me tornar invisível. Mas não me arrependo. Cada experiência me trouxe até aqui. E aqui é um lugar bom. Se tem uma coisa que aprendi, é que a gente ensina às pessoas como nos tratar. Eu ensinei, durante anos, que podiam me desrespeitar, me ignorar, me usar. Porque eu aceitava. Porque eu achava que era isso que uma boa esposa fazia. Estava errada. Uma boa esposa se respeita primeiro.
Uma boa mãe ensina os filhos, pelo exemplo, que mulher merece respeito. Uma boa pessoa não se anula pelos outros. Hoje, eu sei meu valor. E não negocio mais. Quem não me valoriza não me merece. Simples assim. E desde que estabeleci isso, minha vida mudou completamente. Atraio pessoas que me respeitam, que me admiram, que me querem bem de verdade. Afastei quem só me usava. O Augusto me mandou uma mensagem semana passada. Não bloqueei o novo número porque queria ver o que ele tinha a dizer. Era longa, cheia de desculpas, de arrependimentos. Dizia que percebeu tudo que eu fiz, que foi cego, que quer uma nova chance, que mudou. Eu li e deletei. Não respondi. Não porque tenha raiva, simplesmente porque não me importo mais. Ele é passado. Eu sou presente e futuro. A Silvana soube que está com problemas financeiros. O marido dela perdeu o emprego. Ela, que sempre me olhou de cima, que sempre me julgou, está passando dificuldade. Parte de mim sente pena. Mas é uma parte pequena. A maior parte de mim lembra de cada humilhação, de cada comentário maldoso. E pensa, é a vida. A gente colhe o que planta. Meus filhos estão começando a entender, aos poucos. A Patrícia me ligou chorando outro dia. O namorado dela terminou. Disse que ela era muito mandona, muito controladora. Ela desabafou comigo. Mãe, acho que estou virando igual ao pai, tratando as pessoas mal. Eu respirei fundo e disse: Filha, reconhecer é o primeiro passo. Agora você escolhe que tipo de pessoa quer ser. Eu escolhi quem eu quero ser. Agora é sua vez de escolher. O Rodrigo vem me visitar mais. Conversa, me ouve de verdade. Outro dia ele comentou: Mãe, eu nunca tinha percebido tudo o que você fazia. A gente achava que era obrigação, que era normal. Mas não era. Você se doou demais e a gente nem viu. Desculpa. Eu abracei meu filho e disse: Você está vendo agora. É o que importa. Tem gente que me pergunta se não sinto falta da vida de casada, da rotina, da família reunida. Eu respondo: sinto falta da família que eu imaginava ter, não da que eu tinha. Porque a família que eu tinha me desrespeitava. A família que eu imaginava era fantasia. Prefiro viver na realidade, sozinha e feliz, do que na fantasia, acompanhada e miserável. Minha mãe, que tem 86 anos, me disse: Filha, estou orgulhosa de você. Eu fiquei anos tentando te convencer a largar aquele homem, mas você tinha que chegar nessa conclusão sozinha. E chegou, no tempo certo. Ela está morando perto de mim agora, num apartamento menor aqui no mesmo condomínio. A gente se vê todo dia, toma café junto, conversa. Estou recuperando o tempo perdido com ela também. Estou escrevendo um livro. Sim, eu, Marlene, que mal terminei o 2º grau, estou escrevendo um livro contando minha história. Tenho uma editora pequena interessada. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas estou amando o processo. Escrever é terapêutico, é botar para fora décadas de silêncio. Voltei a cantar. Eu cantava quando era jovem, no coral da igreja. Parei quando casei porque o Augusto dizia que eu desafinava, que era ridículo. Mentira! Eu canto bem. Entrei no coral aqui do bairro. A gente se apresenta em eventos, em asilos, em hospitais. É lindo. Me sinto viva. Emagreci sem fazer dieta, simplesmente porque estou feliz e a ansiedade foi embora. Estou me cuidando mais, me arrumando mais, não para agradar ninguém, mas para mim mesma. Me olho no espelho e gosto do que vejo. Uma mulher de 63 anos que está vivendo, finalmente. Não tenho rancor, juro que não tenho. Nem do Augusto, nem da Silvana, nem de quem me desrespeitou. Tenho pena. Pena porque eles perderam a oportunidade de ter alguém genuíno, alguém que amava de verdade, alguém que se doava. E agora estão aí, colhendo as consequências das próprias escolhas. Eu plantei dignidade, respeito próprio, amor próprio. E estou colhendo paz, felicidade, liberdade. Cada dia é uma bênção. Acordo agradecida, durmo tranquila. Não tenho mais aquele nó no estômago, aquela angústia constante de nunca ser suficiente. Porque agora eu sei que sempre fui suficiente.
mais que suficiente. Eles é que não mereciam. Então sim, a mamata acabou. Mas não foi a minha que acabou, foi a deles. A mamata de ter alguém que se anulava por eles, que relevava desrespeito, que aceitava migalhas. Essa mamata acabou, e não volta nunca mais. E você que está me ouvindo, me diz, o que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conta aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos nos apoiar, porque a gente não está sozinha. Tem muita mulher passando por isso, achando que não tem saída, achando que não tem valor. Tem. Você tem valor. Você merece respeito, você merece ser feliz e nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu sou a prova viva disso. Se eu consegui aos 63, você também consegue. Não importa a idade, não importa quanto tempo você desperdiçou, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Escolhe você. Escolhe sua felicidade. Escolhe sua dignidade, porque ninguém vai fazer isso por você. E quando você escolher, quando você se colocar em primeiro lugar, vai ver como sua vida muda, completamente, para melhor. Como a minha mudou. E não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de olhar no espelho e gostar de quem você vê, de dormir em paz, de acordar feliz. Isso não tem preço. E eu tenho, finalmente tenho.